tema desse vídeo são as metodologias ativas, ou seja, o que são as metodologias ativas, quais são os seus benefícios e como a gente pode colocar em prática as metodologias ativas nesse contexto de educação remota. Bom, já tem um tempo no Brasil em que a gente está discutindo metodologias ativas e a gente percebe um interesse grande dos professores nesse tema, né? Cada vez mais buscando formações, criação de comunidades, trocas de experiência para amadurecer esses conceitos dentro das suas práticas. E aí, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está querendo fazer uma oposição a um modelo de educação muito centrado na figura do professor, né? A fala centrada na figura do professor, a transmissão de conteúdos, essa ideia de transmitir, muito centrada na figura do professor. E quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está querendo trazer uma construção do conhecimento mais focada no estudante, né? Essa ideia do protagonismo ser um protagonismo também intelectual. Então, para começar, para mim, a definição de metodologias ativas, ela tem muito mais a ver com essa ideia de metacognição, né, do aluno aprender a aprender, construir o seu conhecimento, criando camadas de cognição mais profundas do que necessariamente, muitas vezes, o que eu ouço de que a aula com metodologias ativas é uma aula muito centrada na prática, né, muito centrada no fazer. E claro, tem esse aspecto super forte nas metodologias ativas sim, e tem motivos para isso, mas tem mais a ver com essa questão da cognição, do aprendizado e do protagonismo, do conhecimento, a construção do conhecimento está centrada no estudante, do que simplesmente ser uma aula com foco no fazer, né? Porque senão a gente cai também, né? É um risco da gente cair no fazer pelo fazer. E quando a gente fala de refletir sobre o seu aprendizado, tem processos de cognição, tem teoria, tem conceitos que estão ali presentes e não é deixar isso de lado, mas talvez trazer os conceitos e permitir a construção desses conceitos por parte dos estudantes e começar muitas vezes com uma experimentação e inverter um pouco essa lógica de que sempre tem que ter a apresentação de um conceito, um exercício, uma prática e depois uma avaliação em cima daquilo, que seria um ritual de uma aula que a gente pode chamar de tradicional, mais arcaica do que tradicional, né? E o que a gente está falando aqui é que o estudante precisa ter oportunidades de construir conhecimento. E isso tem muito mais a ver com design de aprendizagem, ou seja, como é que eu, professor, vou planejar as experiências de aprendizagem para que isso aconteça. E aí tem algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente refletir, e a primeira que eu queria trazer é o conceito de metodologias ativas que o professor Moran e a professora Lilian Bassic trazem no livro Metodologias Ativas, uma reflexão teórico-prática. Tem uma série de artigos nesse livro em que a gente tem exemplos de como as metodologias ativas estão sendo colocadas em prática. E eles trazem justamente esse aspecto, eles dizem o seguinte, que as metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos estudantes na construção do conhecimento e no desenvolvimento das competências. Eu só consigo desenvolver competências se o aluno estiver no centro do processo, porque é uma experiência muito individual, né? A construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências é uma experiência muito pessoal, né? Então eu preciso estar envolvido no processo de aprendizagem para que isso possa acontecer. Possibilitando que aprendam em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Então essas diferentes formas de experimentação que eles também colocam aqui é super importante para a gente promover essa possibilidade de personalizar tempos, estilos de aprendizagem, né? E de compartilhamento. Então essa ideia da colaboração é muito forte nas metodologias ativas. Embora a construção do conhecimento seja uma experiência individual, ela acontece na relação, né? E a colaboração é muito importante para que isso aconteça. Com mediação de docentes inspiradores e incorporação de todas as possibilidades do mundo digital. Outros aspectos que eu acho importante trazer aqui para a gente construir essa ideia das metodologias ativas tem a ver com
A capacidade do aluno gerir o seu próprio aprendizado, então cada vez eu ter oportunidades de colocar o aluno se confrontando com a forma como ele aprende, e ele conseguindo entender qual a melhor forma que ele aprende, quais são as outras formas que ele precisa desenvolver, ele conseguir falar sobre o seu aprendizado é algo que está muito presente nas metodologias ativas, considerar os interesses e necessidades dos estudantes, e é quando eu trouxe aqui esse conceito de a gente trazer os diferentes estilos e formas de aprender, promovendo diferentes experimentações, a gente de alguma forma está cobrindo essa necessidade aqui, de trazer os interesses por temáticas, obviamente, mas também necessidades de aprendizagem muito específicas dos estudantes. Possibilita o mão na massa, né? E aí o mão na massa aqui a gente está falando do para além dos conceitos e fatos. Então a gente dá continuidade ao aprendizado desenvolvendo essas camadas de cognição mais profundas, né? Como fazer inferência, julgar a qualidade, enfim, todos esses processos cognitivos mais sofisticados. Está conectada com os problemas do mundo real, com a realidade do estudante, ou seja, com a vida, né? Com aquilo que acontece fora da escola, muito conectado e muito imbricado com a realidade e promovendo o diálogo e colaboração dos estudantes, né? Então, aqui, de alguma maneira, a gente tentou cobrir um pouco do que são as metodologias ativas, e é uma preocupação dos professores, é como é que eles estão conseguindo dar conta de metodologias ativas num contexto remoto, né? Se a gente olhar para esse conceito que eu estou trabalhando aqui, de cognição e de desenvolvimento, de construção do conhecimento por parte do estudante, se o professor continuar refletindo a respeito das experiências de aprendizagem que ele está desenvolvendo, que ele está promovendo, se elas estão considerando esse aspecto, você dá continuidade a um trabalho com metodologias ativas, né? Então, se você ainda, né, se a experiência de aprendizagem do professor ainda está muito centrada na transmissão, aí a gente precisa começar a rediscutir se as metodologias ativas estão acontecendo na educação remota ou não.